Olá, na medida de segurança, segundo o Código Penal, o juiz fixa o prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos, ok? E o prazo máximo? Pelo Código Penal não tem prazo máximo. Pelo Código Penal, a medida de segurança é por tempo indeterminado. Significa que enquanto não cessar a periculosidade, ele continua em medida de segurança. Então, em tese, pode passar o resto da vida. Em tese, poderíamos ter, pelo Código Penal, medida de segurança perpétua. Então, imaginemos, o sujeito praticou um crime, foi internado, está em medida de segurança, enquanto não cessar a periculosidade, pelo Código Penal, ele vai continuar internado, pode passar o resto da vida internado pelo Código Penal. Ok? Então, esta é a posição do Código Penal. A medida de segurança tem uma duração por tempo indeterminado. A doutrina começou a se rebelar contra este ponto de vista, dizendo que a Constituição proíbe pena de caráter perpétuo. E a expressão pena deve ser interpretada em sentido amplo para abranger também as medidas de segurança. Então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 47, proíbe pena de caráter perpétuo. E a doutrina entende, bom, a expressão pena tem que ser interpretada em sentido amplo, para dar a maior eficácia possível a essa expressão, para abranger também a medida de segurança. E com isso é feita assim a interpretação do Código Penal conforme a Constituição. E numa interpretação conforme a Constituição, quando o Código Penal diz que a duração da medida de segurança é por tempo indeterminado, o STJ diz o seguinte, que é a súmula 527. A duração da medida de segurança não pode ultrapassar a duração da pena máxima, da pena abstrata máxima para aquele crime. Então, se ele praticou um crime cuja pena máxima é de 10 anos, fica no máximo 10 anos em medida de segurança. Se ele praticou um crime cuja pena máxima é de 3 anos, fica no máximo 3 anos em medida de segurança. Essa é a posição da súmula, é a súmula 527 do STJ, é a posição da Defensoria Pública, é a posição mais benéfica para o réu. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal pensa diferente. O Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que o prazo máximo da medida de segurança é de 30 anos, por força do artigo 75 do Código Penal. O artigo 75 diz, a pena, o máximo de pena que se cumpre, 30 anos, justamente para proibir a pena de prisão perpétua, não é isso? Então, o máximo, 30 anos. Então, medida de segurança, no máximo, 30 anos. Então, nós temos duas interpretações. Uma primeira interpretação, que é a súmula do STJ, dizendo que o tempo máximo de medida de segurança é o tempo da pena abstrata prevista para aquele crime. Posição do STF, o tempo máximo, qualquer que seja o crime, o tempo máximo seria de 30 anos. Agora, é claro que se cessar a periculosidade antes, daí é solto. Se cessar a periculosidade, é solto. Ok? Agora, no tocante ao prazo mínimo da medida de segurança, o prazo mínimo da medida de segurança, pelo Código Penal, é de 1 a 3 anos. Então, o juiz pode fixar o prazo mínimo em 1 ano, 2 anos, até 3 anos é o prazo mínimo que o sujeito ficará em medida de segurança. Ok? A Defensoria Pública sustenta a inconstitucionalidade desse prazo mínimo também, né? E também a ilegalidade desse prazo mínimo que teria sido revogada. Sustenta que esse prazo mínimo teria sido revogada pela lei de reforma psiquiátrica, que é a Lei 10.216 de 2001. Sustenta que esse prazo mínimo, quer dizer, não tem que ter prazo mínimo de medida de segurança. Ok? Sempre que cessar a periculosidade, se a periculosidade cessar antes do prazo mínimo, tem que ser solto. E é isso mesmo, está correto. Se a periculosidade cessa antes do prazo mínimo, não tem cabimento manter o sujeito em medida de segurança. Então não tem que ter um prazo mínimo de medida de segurança, uma vez que cessada a periculosidade, o sujeito tem que ser imediatamente solto. Ok? É isso. Muito bem. Você que está estudando aí para o concurso da Magistratura e Ministério Público, o segredo para passar no concurso, sabe qual é? Estudar no material simples, em linguagem simples, mas conteúdo profundo. A linguagem tem que ser simples, então você leu, você entendeu.
E o conteúdo tem que ser profundo, isto é, um volume de informações muito grande. Tem que ter um volume enorme de informações. Porque às vezes você tem um material prolixo, uma linguagem prolixa e um conteúdo raso. Ok? Então não confunda a linguagem prolixa, não pensem que uma linguagem prolixa é sinônimo de profundidade. Não é. A linguagem pode ser prolixa e o conteúdo superficial. A linguagem pode ser simples e o conteúdo profundo. Para você passar no concurso, você tem que ter ânimo de estudo. Você tem que ter ânimo. O ânimo é o combustível. O ânimo é a gasolina que vai fazer você estudar. Ok? E você só vai ter esse ânimo se você sentir que você está aprendendo. Se o estudo se tornar agradável. Se o estudo se torna agradável, você sente que está aprendendo, você vai ter ânimo para continuar. Agora, se você estuda e sente que não está aprendendo, você estuda naquele livro complicado, linguagem prolixa, você vai acabar desanimando. Então, o segredo para passar em concurso é não desanimar. E para não desanimar, você tem que estudar no material que tenha linguagem simples e conteúdo profundo. Ok? É isso. Não é difícil. Você é o construtor da sua história. Ninguém vai construir a história por você. Teu pai não vai, tua mãe não vai, teus irmãos não vão. É você que vai construir a sua própria história através das suas escolhas. Quer dizer, qual o material que você vai estudar, qual a metodologia que você vai estudar, através do seu sacrifício. Você tem que ter sangue nos olhos, você tem que ter vontade de estudar, vontade de ser aprovado para você conquistar seu objetivo. Ok? Mudando de assunto, temos a nossa pós-graduação de 6 meses aqui, reconhecida pelo MEC. Ok? Aproveitem a oportunidade, preço bem baratinho, 7 parcelas de R$ 212. É isso. Um forte abraço, bons estudos.